Presidente Fernando Henrique Cardoso, quero registrar que é uma honra muito grande vir aqui no seu instituto e, sobretudo, sendo recepcionado por Vossa Excelência e ao lado de dois queridos amigos, e que admiro a ambos, o ministro Ellen Grace e o desembargador Marcos Fávero. Mas, ministro, me perdoem, tanto viver com o ministro, né, CNJ, STJ, até Supremo, que a gente fica com o vício de chamar de ministro. Mas, presidente, o senhor tem toda a razão. Eu, efetivamente, cometi a grande imprudência de chegar atrasado. E vou ter que pagar por isso. Isso é para eu aprender a nunca mais chegar atrasado. E me lembrar também da minha secretária lá em Brasília. Trabalha comigo em casa, diarista, eu moro tanto em Brasília quanto em Belém, e a secretária é uma nordestina, aquela com sotaque arrastado, e certo dia, aquela crise arruda, a gente estava com uma série de problemas, etc., eu não conseguia nem tomar o café da manhã, tomava um pouco de café, atendia telefone, de entrevista, enfim. Aí ela virou-se para mim assim: doutor, o senhor está ferrado. É como eu me sinto hoje aqui. Eu chego atrasado, assisto uma aula brilhante da ministra Ellen Grace, depois ouço o poeta Marcos Fávero, e também sociólogo, que faz uma bela análise a respeito da justiça brasileira, uma análise sociológica, inclusive, provocando, inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso. E tenho que agora falar um pouco e não cansá-los mais e tentar estabelecer um debate saudável entre todos nós, que me parece que seria esse o nosso objetivo. Então, eu serei cirúrgico, como o advogado deve ser, indo nos pontos. Me perdoem se eu não, efetivamente, também vou lhes conceder essa graça que nos foi concedida pela ministra Ellen Grace e pelo desembargador Fávero, de trazer algo escrito, uma aula, enfim, me perdoem que, efetivamente, eu vim muito mais para provocar do que propriamente para fazer uma palestra. Mas eu quero destacar o papel da ministra Ellen Grace na questão do processo eletrônico no Brasil. A ministra Ellen Grace, em 92, presidente Fernando Henrique, já cuidava um pouco dessa matéria. Ela tem um artigo escrito em 92 que ela faz uma alusão que 70% do tempo do processo ela chama de um tempo neutro. Ela falou isso, eu não estava aqui, me perdoem. Isso é de 92. Isso é de 92. A gente tem que saber com quem vai debater, que é para poder saber o que a pessoa pensa. Então, isso ela demonstrou efetivamente, exteriorizou de uma forma muito forte, quando esteve à frente do Supremo Tribunal Federal e do próprio CNJ. Lembro que tivemos alguns embates, eu era presidente da OAB no Pará na época, e eu sou entusiasta do processo eletrônico, mas também tenho algumas críticas, obviamente, em função da condição de advogado e da própria situação que os advogados brasileiros vivem, da estrutura que se tem em termos de informatização nesse Brasil, do próprio judiciário, etc. Então, eu tinha algumas críticas que esse processo não poderia ser um processo, de certa forma, de cima para baixo. Tem que ser um processo muito mais discutido, sobretudo com a advocacia brasileira, que é o maior cliente, o maior usuário do Poder Judiciário. Então, e tive algumas situações nesse sentido. Certa vez, eu não sei se a ministra Ellen Grace se lembra disso, mas eu lembro perfeitamente, ela disse assim: não, a situação, doutor Ofi, a situação do Pará é uma coisa, nós não podemos pensar com a cabeça do interior do Pará, temos que pensar com a cabeça do interior do Brasil, como um todo, para a questão do processo eletrônico, etc. Mas devo destacar que a coragem dela, a competência, a ousadia de acreditar que esse momento poderia ser vivido por todos nós, isso nos fez avançar bastante. Evidentemente que ainda precisamos avançar muito mais. É um processo, eu diria aos senhores, que está começando, primeiro porque nós enfrentamos uma grande resistência cultural. A questão do processo eletrônico hoje enfrenta, como enfrentou do manuscrito para a máquina de escrever,
como enfrentou da máquina de escrever por computador, e agora para o processo eletrônico, onde não fica marca de nada, não se imprime mais nada, e a garantia que se tem, pelo menos os técnicos o dizem, é em função da certificação digital, que seria a grande inovação que se teria, e é baseada em algoritmos, né, são equações matemáticas que se cruzam, e de forma tal que não haveria, em tese, a possibilidade da existência de hackers que pudessem, de certa forma, minar esse sistema. Então, hoje é o que mais avançado tem e já está se caminhando nesse sentido. E essa grande questão da quebra de cultura, ela vai ter que, evidentemente, avançar, e nós temos que, não podemos ficar resistentes a isso. Temos que, evidentemente, nos cada vez mais integrar a esse processo eletrônico e fazer uso da melhor forma possível que ele nos proporciona. Até porque traz muitas vantagens. A diminuição do tempo no processo. O tempo do processo vai diminuir bem mais. Vou, daqui a pouco, mais em seguida, vou pegar uma pesquisa a partir da Justiça em Números, que nós fizemos uma comparação, um estudo na ordem, para mostrar aos senhores como diminui bastante o tempo do processo. A questão do meio ambiente, como referiu a ministra Ellen Grace, se vai economizar de árvores, enfim, com papel que não se vai imprimir. A utilização dos servidores para atividade fim, e juntamente com os juízes, do que ficar furando papel, etc., carimbando, enfim, espaço físico, a concentração dos atos, enfim. E o que mais me parece interessante em tudo isso é o controle social que o processo eletrônico permite sobre o judiciário. Isso me parece algo que é o grande ganho de tudo isso. O judiciário, durante muito tempo, viveu muito fechado. Fechado para a sociedade, fechado em si mesmo, e hoje se tem a condição de, a partir do advento do CNJ, e aqui faço uma homenagem ao querido Joaquim Falcão, que honrou a advocacia brasileira no CNJ, o CNJ foi o grande ganho que a sociedade teve, ou a grande novidade que a sociedade teve, boa novidade, na última década. E, evidentemente, que o CNJ avançou muito na questão da transparência do judiciário, colocando a questão da moralidade, da própria transparência, como cânones, como princípios que têm que ser respeitados pelos três poderes. Por que só pelo Executivo? Por que só pelo Legislativo? Também pelo Judiciário. Eu acho que isso o CNJ tem colocado de uma forma muito forte, às vezes até incompreendido, injustamente incompreendido. Eu sou um defensor, assim, convicto, apaixonado do CNJ, porque no CNJ nós temos efetivamente a possibilidade da sociedade ter um controle externo a respeito da magistratura. Aquele medo que se tinha quando o CNJ foi criado, e o Falcão participou muito disso, sabe bem dessa história, de que o CNJ fosse ou viesse a ser um órgão que fosse investir ou recorrer, modificar as decisões judiciais no seu mérito. Não. O CNJ tem procurado, dentro daquilo que a Constituição lhe determina, cuidar de zelar pela questão disciplinar, do planejamento estratégico, do judiciário, enfim, apontar caminhos. E a ministra Ellen Grace, enquanto no CNJ, nos trouxe essa questão do processo eletrônico, que ela sofreu muita resistência interna e na magistratura, de modo geral, da advocacia também, a respeito disso, e ela resistiu de uma forma muito efetiva. Mas a questão do controle social, que, como dizem os senhores, ela me parece que é importante, porque isso o processo eletrônico nos permite, pela abertura que se vai dar cada vez mais para esse mundo do judiciário. Mas, só para que os senhores tenham uma ideia, hoje, esses números são de 2008, porque o CNJ ainda não divulgou o Justiça em Números numa fase mais atualizada, nós temos cerca de 80 milhões de processos tramitando no Brasil. 80 milhões.
Desses 80 milhões, 4 milhões, cerca de 4 milhões, tramitam em processo eletrônico. Então, os senhores veem o descompasso ainda existente entre o número de processos existentes e o número de processos já digitalizados eletronicamente, etc. E, trazendo um pouco esses dados do CNJ, eu referi aos senhores a questão do tempo médio do processo. Então, não há um levantamento estatístico. Nós, a partir desses números do CNJ, tiramos algumas conclusões. Elas podem, obviamente, ser questionadas, é claro, mas hoje o judiciário brasileiro, estabelecendo dentro desses 80 milhões de processos uma média, ele leva cerca de 2 anos e meio para julgar um processo. Esse é um dado interessante. Há processos que levam 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, depende da complexidade do processo. Enfim, mas um dado interessante, tirado os números que nós pegamos do CNJ, dá em torno de 2 anos e meio para o tempo médio de um processo no Brasil. Que não é um número que assuste, né? É um número até interessante, razoável no primeiro momento. Aí, quando se traz isso para cada justiça, aí a gente vê a diferença de tratamento entre as justiças. A Justiça do Trabalho, hoje leva 0,8 ano e atende cerca de 90, ao invés de ser 2,5 por ano, ela não chega nem 1 ano para julgar um processo até o final. E o atendimento dela é cerca de 98%, enquanto que do judiciário, de modo geral, é cerca de 85% das demandas existentes. A Justiça Federal, ela leva em torno de quase 3 anos, a Justiça Estadual, me perdoem, e a Federal leva um pouco mais, 2,6 anos. Enfim, é algo que está mais ou menos dentro de uma média. Mas o que eu achei interessante destacar, que 85,5% de toda a movimentação processual brasileira em 2008 ocorreu na primeira instância de julgamento. É onde se precisa mais da justiça e onde o processo eletrônico está mais ausente. Há um descompasso entre aquilo que a sociedade precisa e aquilo que efetivamente o Estado proporciona em termos do processo eletrônico. A realidade dos tribunais superiores, STJ, Supremo, TST, enfim, é uma realidade, e isso o desembargador Flávio conhece muito bem, o ministro da Língua também, é muito diferente das varas do Brasil como um todo. E há outro aspecto, presidente Fernando Henrique, que também precisa ser trazido para que nós reflitamos a respeito disso. As justiças ditas federais, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, os tribunais superiores, etc., têm recursos infinitamente superiores para serem aplicados em nível de investimentos do que as justiças estaduais, que dependem dos orçamentos estaduais para poder realizar esse serviço. E aí se cria um descompasso muito grande entre as realidades das justiças federais e das justiças estaduais, um descompasso que assusta todos nós, até porque a grande demanda da advocacia, da cidadania brasileira, está nas justiças estaduais. Então, é algo que se precisa, evidentemente, enfrentar, mesmo porque as justiças estaduais têm autonomia orçamentária, etc., e, em tese, não tem sentido o Executivo Federal, o Judiciário Federal, melhor dizendo, interferir nas mesmas pela própria autonomia que elas detêm. Então, essa é uma questão que tem uma influência, a meu ver, direta na questão da morosidade da justiça. É o Estado canalizando recursos de uma forma equivocada, muito mais para a cúpula do que para a base. E é na base que se precisa de mais justiça. Portanto, é uma reflexão que trago a partir de números revelados pela própria Justiça, dentro daquele critério da transparência que referiu os senhores, que me parecem ser muito interessantes
de debater e trazer como um elemento de conhecimento para todos aqui presentes. O processo eletrônico, e esse descompasso causa um problema muito sério, que é o problema que aí entra um pouco também dessa questão da autonomia e da independência, é que cada tribunal de cada estado é uma ilha isolada. Ele, hoje, em termos de intercomunicabilidade, ou como eles chamam, interoperabilidade de sistemas, há uma defasagem muito grande. O CNJ, na época da ministra Helen Grace, e mais recentemente, na época do ministro Gilmar, tentou, de certa forma, está tentando construir um sistema único, mas não consegue. As resistências são muito grandes, seja porque, muitas vezes, os tribunais de justiça querem ter, eu lhes diria, a primazia de avançar sobre essa matéria, e aí entra, eu nunca pensei, eu achava que advogado era vaidoso, mas eu nunca vi tecnólogo de informação, de uma vaidade que ultrapassa qualquer uma, presidente. É impressionante. Cada um quer criar um sistema diferente, o sistema que vai ser o grande sistema que vai resolver todos os problemas da justiça. Então, cada tribunal, aí entra aquela questão também, muitas vezes, do presidente exercício, não, eu quero deixar minha marca. Faça aí que essa aqui vai resolver tudo. Se está chegando agora, me parece, a uma diretriz, se assinou isso já no final da saída do ministro Gilmar, do CNJ estava presente, em que os tribunais de justiça, os menores, né, estão concordando em estudar, junto com todos os TRTs, e a Justiça Federal também, estudar um sistema que possa ser único. Isso é muito bom, porque isso vai racionalizar energia, vai racionalizar recursos e, sobretudo, vai possibilitar um maior acesso à justiça. Porque, veja bem, o advogado, no Brasil, a advocacia, de modo geral, ela é nacional. Eu posso advogar, minha inscrição é no Pará, eu posso advogar no Rio Grande do Sul, no Acre, no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar do Brasil. Mas como é que eu posso advogar virtualmente se os sistemas não se comunicam? Se cada sistema é um sistema diferente do outro? Então, esses descompassos que precisam de um órgão estruturante, de um órgão centralizador, mas no bom sentido. E a esse órgão cabe, justamente, essa missão cabe ao CNJ. Por isso que destaquei o papel relevante que o CNJ tem tido, né, e que, apesar de alguns reveses, sobretudo na questão disciplinar, que nós precisamos enfrentar isso, é algo que efetivamente precisa ser prestigiado, para que não haja esse descompasso. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei assim, assustado, quando eu vi a quantidade de recursos que o Tribunal Superior do Trabalho gastou na gestão anterior à atual para estabelecer o sistema, chama SUAP, Sistema Único de Administração Processual. Colocou fibra ótica em todas as varas do trabalho do Brasil. Trouxe para o Tribunal Superior do Trabalho tecnologia de ponta. Criou um sistema muito interessante. A gestão que veio anterior, ou posterior, disse, não vou usar esse. Isso não conheço as razões de que isso aconteceu. A ordem chegou até a participar da construção anterior, mas aí agora essa gestão disse, não, agora nós vamos seguir o modelo do CNJ. E vamos construir um novo modelo. Foram milhões de reais perdidos. E por que tudo isso? Não dá para entender essa postura que muitas vezes nos agride enquanto cidadão, enquanto advogados, enfim, não dá para entender esse tipo de situação. Trago um exemplo bem simples e bem recente a respeito disso. Como esse exemplo, presidente Fernando Henrique, tem vários outros no Brasil inteiro. Quanto já se gastou criando sistema em tribunais do Nordeste, do Norte, do Sul, etc. E se continua patinando. Por quê?
Porque falta vontade política, falta entendimento, falta unidade, falta pensar no maior, na sociedade. Enquanto nós não tivermos essa visão, vamos continuar jogando fora dinheiro de todos nós. E aí é importante que nós nos posicionemos e, nessa condição de controle social, efetivamente, exercitemos a nossa cidadania. Isso não pode ficar assim, sem haver uma consequência. É nesse sentido que a gente tem, até hoje, tentado, às vezes, de uma forma até muito incompreendida, né, tentado mostrar com coragem, com determinação, serenidade, equilíbrio, mas mostrar que a realidade ela precisa ser enfrentada. Então, nós queremos um processo eletrônico? É melhor? Não tenho dúvida de que sim. Que vai abreviar tempo, vai abreviar dinheiro, tudo é melhor. Agora, temos que entender também que ainda persiste essa situação que o Estado tem recursos. Pode investir, pode dotar o juiz, mesmo que seja culturalmente difícil para o juiz apreender isso, o Ministério Público também, mas o cidadão, através do advogado, ele não tem essa estrutura toda para financiá-lo. Isso é algo que, evidentemente, precisa de políticas públicas a fim de não deixar haver aquele apartheid digital, ou exclusão digital, como se diz numa gíria que os estudiosos dessa matéria têm, hoje em dia, trabalhado. Portanto, é um processo de evolução, se avançou bastante, mas nós estagnamos agora nessa questão que é de termos um sistema único, um sistema que atenda a todos. Para que os senhores tenham uma ideia, hoje, depois de muito a ordem resistir, etc., na gestão passada eu era tesoureiro da ordem, e aí ponderei nesse sentido que nós deveríamos arrefecer isso, deixar de lado a judicialização dessa questão, se a ordem podia ela mesma fazer os certificados dela, fomos para o Supremo discutir isso. Não, vamos esquecer isso. Convenci o presidente anterior e estou mantendo essa posição agora. Nós temos hoje apenas 40 mil advogados com certificação digital no Brasil. Sendo que em São Paulo, que é o maior centro, temos 300 mil advogados em São Paulo, nós temos a metade disso. E a Justiça de São Paulo ainda não está virtualizada a esse ponto. Então, a advocacia hoje está trabalhando na virtualização em função da postura do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais, alguns deles, mas com muita dificuldade em função daquilo que se gostaria de avançar. Apesar de todos os nossos esforços, tem sido difícil convencer também, quebrar para a advocacia brasileira essa barreira cultural e financeira. E a ordem não tem recursos públicos para poder ajudar a advocacia brasileira. Então nós temos essas dificuldades que são importantes. Não se trata de choro de presidente, não. Na verdade, é uma realidade que precisa ser enfrentada. E enfrentada com todos os atores sociais. Com o Ministério Público, com a magistratura, com a advocacia. Eu acho que isso é algo que é ingente, isso é algo que é muito importante que nós avancemos. Eu não tenho dúvida que as reformas do Código de Processo Penal, como muito bem analisado pela ministra Ellen Grace, do Código de Processo Civil, são reformas importantes, necessárias, vão abreviar passos do processo, racionalizar procedimentos, concentrar atos, até porque é interessante, a do processo civil, por exemplo, é uma matéria que eu estou muito mais afeito, que é da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, porque a cada espirro que o juiz dava, o advogado recorria. Então, agora, os espirros vão ter deixado, a gripe vai ser curada só no recurso, porque os espirros vão ter que continuar, na medida do possível, a situações excepcionais, onde você vai poder recorrer, mas é bem excepcional quando houver agressão a direito, etc, etc. Isso é muito importante. Vai dar mais efetividade às decisões? Também sim. Agora, de nada vai adiantar tudo isso se nós se nós continuarmos cada um caminhando para lados diferentes.
é importante que nós tenhamos esse conceito. O desembargador Fávero é presidente do Colégio de Tribunais de Justiça. Eu tenho certeza que hoje os tribunais de justiça estão avançando muito mais nessa questão, já sentem a necessidade, a importância que isso tem, né, de observar a questão do processo eletrônico dentro de um procedimento único para todo o Brasil. Mas nós ainda precisamos avançar, ainda há muita resistência. E eu tenho certeza que o mundo ideal e o mundo real, eles têm uma diferença, todos nós sabemos, uma diferença muito grande. E agora é a hora de tentar diminuir essas distâncias entre um e outro. E o nosso objetivo, enquanto entidade que representa a advocacia e a cidadania brasileira, é justamente trazer esses pontos para o debate, para o conhecimento da sociedade e dizer que, e louvar a postura que o judiciário brasileiro vem adotando no sentido de implementar essa política, de cada vez mais abrir os seus números para que a sociedade possa, a partir dessa leitura, compreender como funciona a justiça. E, olha, o desembargador Fávero já está me dizendo aqui que ele vai fazer um encontro no Pará para tratar especificamente desse assunto. Mas não é só do Pará, né, desembargador? Porque a questão não é só no Pará. De todos os tribunais. Isso. Então, para os senhores verem como ainda hoje há resistências e a gente precisa efetivamente vencê-las. Eu quero, portanto, presidente Fernando Henrique, agradecer essa honra de aqui estar e dizer-lhes que, para nós, advogados brasileiros, foi muito gratificante participar desse momento com a ministra Helen Grace e com o querido desembargador Fávero. Muito obrigado.